Primeiro, no capeamento pulpar. O MTA no capeamento pulpar promove a proteção do tecido pulpar com a formação de um tecido mineralizado. A literatura mostra que é um material igual ou superior ao hidróxido de cálcio. Os casos clínicos têm se mostrado excelentes no sucesso desses tratamentos. Então, hoje o MTA é um material de escolha para esse tipo de tratamento, para proteção pulpar, para o capeamento pulpar. A técnica do capeamento pulpar, então, havendo a perfuração, nós vamos então fazer a lavagem com soro fisiológico de preferência. Há também na literatura a indicação de hipoclorito, que eu não gosto, prefiro soro. Depois a secagem com algodão estéril, a aplicação do MTA, a assentamento com bolinha de algodão e o selamento com adesivo e resina, como nós já vimos anteriormente. Aqui um caso, foi feita a técnica do capeamento pulpar com MTA e o acompanhamento aí já de 2 anos. Outra indicação é a pulpotomia. Ela também faz a proteção do tecido pulpar remanescente depois de realizado o corte da polpa, promove uma formação de tecido mineralizado na região também, e também se mostra na literatura igual ou superior ao hidróxido de cálcio para essa finalidade. Por isso, o MTA hoje também é o material de escolha para a pulpotomia em dentes com risogênese incompleta. A técnica da pulpotomia, de abertura coronária, curetagem ou remoção com brocas laminadas novas da porção coronária, deixando a polpa apenas na entrada do canal, irrigação preferencial com soro fisiológico, podendo também ser feita com um hipoclorito com concentração menor, secagem com algodão estéril, aplicação do material, assentamento com bolinha de algodão e o selamento com o material. Aqui um caso clínico em que foi colocado o MTA como um material de proteção de contato com a polpa remanescente numa pulpotomia. Próxima indicação do material do MTA é para perfuração de furca. É a primeira utilização, uma das primeiras utilizações desse material na endodontia foi para essa finalidade. Ele pode ser utilizado para perfurações de diferentes tamanhos. E o sucesso desse fechamento, o sucesso do tratamento, vai estar ligado menos ao material do que a alguns fatores, como o tamanho da perfuração, a localização, o tempo até o tratamento também faz diferença. Perfurações imediatas têm um prognóstico também melhor. O que explica isso é a contaminação. Quanto mais tempo, mais contaminação e mais difícil vai ser e menor vai ser o prognóstico. O MTA tem se mostrado melhor que o hidróxido de cálcio, fecha perfurações maiores do que o hidróxido de cálcio antes fazia e de maneira mais rápida. No reparo ali naquela região conjuntiva vai haver uma deposição de tecido mineralizado, regeneração óssea e também do ligamento periodontal. Demonstração aqui da técnica de perfuração imediata, quando não houve dano ósseo e você realizou a perfuração naquele momento. Então você já vai fechar aquela perfuração imediatamente. Esse é o melhor prognóstico em caso de perfuração. Então há a perfuração, a irrigação com soro fisiológico, a secagem por pressão com algodão estéril, a inserção do material, assentamento com bolinha de algodão e a restauração provisória. Porém, quando a perfuração é maior, essa mesma perfuração feita na hora for maior e tiver um dano ósseo maior, nós temos então que fazer um tratamento de maneira diferente. Nós não podemos colocar o MTA dentro daquela lacuna óssea. Nós temos que proteger essa lacuna óssea com um hidróxido de cálcio para depois colocar o MTA por cima. Então havendo a perfuração imediata, nós vamos irrigar com um soro fisiológico, secar com algodão estéril, colocar um hidróxido de cálcio naquela lacuna óssea e assentar bem,
depois colocar o MTA por cima, para que o MTA fique apenas na região da dentina e não na região óssea. Inserir bem o material, assentar com bolinha de algodão e fazer a restauração, o selamento provisório. E quando não houver MTA? Quando um colega, quando a gente mesmo fizer uma perfuração por acidente e não temos MTA. Isso é muito comum. Eu recebo muito pedido de ajuda, né, quando há uma perfuração, e às vezes o colega, o aluno, não tem o MTA. Então, qual é a recomendação que nós damos para o colega? Havendo a perfuração, lavar com soro fisiológico, secar com pressão com algodão estéril, inserção de hidróxido de cálcio, assenta com bolinha de algodão, adquire o material para poder fazer esse fechamento. Já numa técnica contaminada, em que nós precisamos remover a infecção daquela região da perfuração, nós temos que fazê-la em 2 sessões. E os passos são os seguintes. Havendo a contaminação, nós vamos irrigar, eu prefiro nesse caso irrigar com clorexidina, depois irrigar com soro fisiológico. Gosto também de fazer uma limpeza desta região com ultrassom, com uma ponta de ultrassom nessa região da perfuração, secar com bolinha de algodão e colocar hidróxido de cálcio PA e assentá-lo nessa região e fechar e selar o dente para uma segunda sessão. Esse hidróxido de cálcio, quando colocado nessa região, ele vai promover uma diminuição da contaminação, vai deixar aquela área condicionada, o osso condicionado para se receber o tratamento na sessão seguinte. E aí, na segunda sessão, nós vamos remover esse hidróxido de cálcio, irrigar com soro fisiológico, secar por pressão com algodão estéril, inserir o hidróxido de cálcio PA naquela onde houver uma lacuna óssea, como nós já falamos anteriormente, para servir como um anteparo ao MTA, inserção do MTA em cima, assentamento com bolinha de algodão e selamento. Então, como é feito esse fechamento da perfuração de furca quando há dano ósseo, o primeiro material, o hidróxido de cálcio, é colocado na região óssea e somente por cima desse material é colocado o MTA. E por que isso? Porque o MTA é um material que não é reabsorvível, ele vai ficar na região. E o hidróxido de cálcio não. Então, quando a gente coloca o hidróxido de cálcio no osso, esse hidróxido de cálcio vai ser reabsorvido, o osso tomará lugar desse hidróxido de cálcio e o MTA vai ficar fechando a perfuração apenas na região de dentina. Aqui um caso em que foi colocada uma matriz de hidróxido de cálcio e por cima a colocação de MTA e um acompanhamento de 8 anos do caso clínico, clinicamente e radiograficamente com sucesso, caso do professor Camilleri, do livro do professor Camilleri. Mais uma indicação do MTA é para a perfuração lateral. Na perfuração lateral, o princípio biológico é o mesmo da perfuração de furca. Vai haver um reparo com reposição de tecido mineralizado, a deposição de tecido ósseo, junto com o ligamento periodontal, nos casos de sucesso. Ele fecha essa perfuração melhor do que fecharia esse hidróxido de cálcio. O sucesso também está relacionado ao tamanho da perfuração, à localização da perfuração, se a perfuração foi feita há muito tempo ou pouco tempo, isso vai estar ligado à contaminação, a mesma coisa que nós já falamos em relação às perfurações de furca. Algumas variações de técnica de acordo com a situação clínica, então, no caso aqui, a perfuração imediata. Quando ocorre imediatamente, nós vamos fazer, então, o preparo completo do canal, irrigar com soro fisiológico, colocar o material, o hidróxido de cálcio, na perfuração e o hidróxido de cálcio em todo o canal também para uma segunda sessão. E aí vamos selar e na segunda sessão, aí sim nós vamos remover todo o hidróxido de cálcio, irrigar bem com soro fisiológico e com EDTA, de acordo com a decisão clínica do profissional, obturar até a perfuração, inserir o material,
assentar com uma bolinha de algodão, com uma lima com algodão na ponta, de acordo com a situação clínica, e obturar o resto do canal e fazer o selamento. Lembrando que a decisão de se obturar antes, fechar depois, qual o passo, a ordem dos passos, são decisões clínicas muitas vezes tomadas na hora ali, de acordo com uma situação anatômica, de acordo com uma situação clínica, e isso pode variar. Já na técnica de perfuração lateral contaminada, nós temos que primeiro descontaminar aquela região da perfuração antes do seu fechamento. Então, a gente vai, tendo uma perfuração contaminada, preparar o canal, irrigar muito bem, colocar hidróxido de cálcio na perfuração, assentar com bolinha de algodão. Nesse caso aqui nós estamos dando um exemplo de um caso em que não foi ainda tratado o canal, mas muitas vezes o canal já está tratado, né? Apenas uma orientação gráfica aqui nos passos clínicos, mas isso pode variar. O selamento. Na segunda sessão nós vamos fazer o quê? Irrigar muito bem. Nesse caso aqui, fazer a obturação do canal até a região da perfuração, colocar um material como matriz, porque há uma lacuna óssea maior, então colocar esse hidróxido de cálcio PA como matriz, assentá-lo na região óssea, para que sirva de matriz para o MTA que vai ser colocado depois, e depois do assentamento com bolinha de algodão, terminar a obturação desta perfuração. Aqui um caso clínico em que houve o fechamento de uma perfuração lateral com a colocação de hidróxido de cálcio como matriz e a colocação do MTA como material de selamento, tanto no caso A quanto no caso B. Esse é um caso nosso de consultório, que o paciente veio com uma perfuração, o colega nos encaminhou já com hidróxido de cálcio, tanto na perfuração quanto no canal radicular. Nós localizamos a perfuração, fizemos toda a descontaminação, a colocação do hidróxido de cálcio, tanto na perfuração quanto no canal radicular, porque nesse caso ali, nós também, além da perfuração, temos uma reabsorção radicular externa, e na segunda sessão nós fizemos a obturação com gutapecha do canal radicular e a obturação com MTA na perfuração com a colocação de hidróxido de cálcio como anteparo. Outra indicação clínica do MTA é nas reabsorções, nas variadas reabsorções radiculares. E vamos dar aí algumas diferentes técnicas dependendo do tipo da reabsorção e do caso clínico. Então, o primeiro caso é um caso de uma reabsorção externa. Na primeira sessão, nós vamos fazer a descontaminação, a remoção da cárie, a limpeza da câmara pulpar, a descontaminação dos canais, o preparo dos canais, o preparo do canal e a obturação na primeira sessão já até a região da reabsorção. Depois, nessa região da reabsorção, nós vamos colocar hidróxido de cálcio para a regularização, para a descontaminação. Lembrando sempre que essa é apenas uma das decisões clínicas, também poderia colocar hidróxido de cálcio em todos os canais para se fazer a obturação na segunda sessão. Depois disso, nós vamos assentar com uma bolinha de algodão e vamos selar. Na segunda sessão, nós vamos remover todo esse hidróxido de cálcio, fazer uma irrigação com soro fisiológico e com EDTA e inserir novamente um hidróxido de cálcio como matriz e depois o MTA apenas na região da dentina e em seguida fazendo a obturação final, nesse caso aqui com gutapecha, mas podemos usar também o MTA até o final e a obturação do resto do canal com MTA e depois o selamento. Um caso de reabsorção interna agora, né? Nós vamos então remover a cárie, remover a polpa, fazer todo o preparo do canal, a remoção de tecido vivo, a obturação até a região da reabsorção e a colocação de hidróxido de cálcio na região da reabsorção. Por que a colocação desse hidróxido de cálcio? Uma das propriedades do hidróxido de cálcio é a dissolução de tecido vivo. Então a colocação desse material na lacuna vai ajudar a remoção, a limpeza, a regularização dessa área para que nós possamos colocar na segunda sessão o MTA. Assentamento com bolinha de algodão e selamento.
E na segunda sessão, nós vamos remover todo este MTA, uma irrigação com soro fisiológico e EDTA, secagem, colocação do MTA, assentamento com bolinha de algodão e o selamento. Aqui nós temos um caso de reabsorção interna que primeiro foi descontaminado o canal e depois obturado com gutapercha até a região da reabsorção, colocado hidróxido de cálcio por uma sessão e na segunda sessão foi obturado com MTA toda a região da lacuna até a região cervical. Esse é um caso que foi realizado num curso nosso de especialização, em que foi feito o preparo do canal, toda a remoção de polpa e colocação de hidróxido de cálcio, e na segunda sessão o paciente retornou, foi feita a obturação com gutapercha até a lacuna e o preenchimento de toda a lacuna com MTA. Uma outra indicação na endodontia é a da apsificação em caso de dentes com risogênese incompleta. Nós hoje utilizamos o MTA como um material de escolha, um tratamento que antes era feito com hidróxido de cálcio com muita dificuldade, hoje fazemos com o MTA em poucas sessões. A técnica de apsificação, nós vamos limpar, remover a cárie, descontaminar, preparar o canal e normalmente a necessidade de colocação de hidróxido de cálcio numa sessão, isto vai também de acordo com o caso, após a colocação, ou se não for feita essa colocação de hidróxido de cálcio anteriormente, já vai se colocar o MTA, assentar com algodão na lima e fazer um plug. Esse algodão na ponta da lima, já previamente calibrada com stop, vai manter o MTA na altura que a gente deseja. E depois vai obturar com gutapercha e fazer o selamento. Hoje em dia pode ser feito dessa maneira, mas também há a possibilidade da obturação do canal ser feita totalmente com o MTA. Já na técnica de apsificação com lesão periapical, nós temos que remover o tecido cariado, fazer o preparo, fazer a descontaminação, colocar um material como matriz para a recepção daquele plug de MTA, como nós já falamos, não podemos colocar o MTA diretamente na lacuna óssea. Como eu já falei para vocês, eu gosto de deixar com hidróxido de cálcio pelo menos uma sessão, 14 dias, mas isso também é uma decisão clínica, e fazer na segunda sessão. Mas aqui, depois da colocação dessa hidróxido de cálcio como matriz, a inserção do MTA, assentamento com uma bolinha de algodão numa lima, com algodão numa lima, para que a gente coloque o plug no tamanho que a gente desejar, e obturação do restante com gutapercha. Lembrando que também, como eu já falei, pode ser feita a obturação somente com o MTA. Aqui um caso clínico, no meu consultório, o paciente nos procurou com dor à palpação, dor à percussão, um edema, uma dor forte. E no exame radiográfico nós percebemos uma grande abertura no forame, quer dizer, um dente aí no estágio mais ou menos de 7, 8 de Nolla, difícil o tratamento, um caso de abscesso dentoalveolar agudo, e nós então descontaminamos o canal radicular, fizemos o preparo, descontaminação com clorexidina nesse caso, a colocação de hidróxido de cálcio durante 2 trocas em um mês e após um mês a colocação de um plug de MTA na região apical, depois da colocação de uma proteção, de uma base de hidróxido de cálcio. E aí a preservação, depois de 4 meses, o paciente se encontra, já foi preservado mais vezes, se encontra em ótimas condições. Aqui nós vemos no microscópio a limpeza na região, depois que o paciente retornou, né, depois de um mês com o hidróxido de cálcio, o paciente retornou, nós retiramos o material todo com o ultrassom, colocamos uma camada de hidróxido de cálcio, depois a segunda camada de hidróxido de cálcio, eu vi bem se estava bem firme, né, para a colocação do MTA, depois foi colocado o MTA, 2 camadas, aplicado o adesivo dentinário e esse dente foi selado e indicado ao cirurgião dentista para a restauração final. Mais uma indicação para o MTA é para a cirurgia parendodôntica nas retroobturações posteriores ao retropreparo.
O MTA hoje é um material de escolha nas retroobturações, praticamente não há material mais, já foi utilizado para esse tipo de tratamento o amálgama, o óxido de zincogenol em diferentes formulações, mas hoje o MTA é o material de escolha, praticamente unanimidade para tal finalidade. A técnica, então, nós temos uma lesão periapical, curetagem, a apsectomia e o retropreparo com ultrassom. Normalmente, esses casos são aqueles casos em que nós não conseguimos preparar o canal por via normal. Normalmente são casos em que há núcleo, em que há retentor de difícil remoção. Então nós fazemos o retropreparo com o ultrassom e fazemos a obturação daquele espaço preparado com o MTA. Fazemos um brunimento, um assentamento do material e o caso final. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, me colocar à disposição e eu espero que vocês tenham aproveitado bem a aula e entendido tanto a importância do MTA, esse material tão frequente, tão presente nos nossos consultórios. Até logo!